E aí, galera, hoje eu tô aqui iniciando uma saga de vídeos onde vou convidar um pessoal técnico que já tem experiência na área e para conversar sobre vulnerabilidades ou algum tema específico, para trazer isso aí para a comunidade do Brasil, que geralmente os conteúdos são todos em inglês. E eu tô aqui, muito honrado em trazer esse convidado, que é o Buzz Factor, Vitor Falcão. E eu gostaria que você se apresentasse aí para a galera que não conhece. Pô, valeu, mano. Massa demais participar. Nem, não te conhecia antes, né? Deu uma olhada, acho que quando você me convidou há um tempo atrás aí no teu canal e tal, achei maneiro pra caramba. Vi que tinha uma mistura de inglês e português. Tu perguntou se era pra fazer inglês, eu falei, não, mano. Português, a galera do Brasil tá defasada. É. Tem que ajudar os caras. Mas, maneiro, quem não me conhece, eu faço bug bounty já há um tempinho. Eu vivo disso, faço isso full time, então. É o meu emprego. Então, isso aqui que vocês estão vendo é minha casa e meu escritório, trabalho de casa. Só saio daqui quando é para viajar para os LHS, né? Os Live Hacking Events. E, cara, é isso aí. Tô fazendo isso full time, acho que mês que vem vai dar um ano. E que eu lembro agora a galera curtiu muito que eu postei meus 3 primeiros meses lá no meu blog, a galera achou massa. Uhum. Então agora vai dar um ano, talvez eu faça mais um aí, porque foi bem inesperado aí a jornada. Pô, Mas é isso aí. bacana. É, até comentando um pouco disso, você começou a fazer part-time, né, o bug hunting, e depois você migrou para full-time. E Sim, aí, vai fazer agora um ano, certo? isso. Vai fazer um ano. Pô, legal. Já tá top não sei quantos aí no Google Bug Hunting, tá Na Google é meio difícil, Blackberry. é que tem o geral, né? E tem o do Brasil. Do Brasil eu já tô ali no top 3, né? Junto com as lendas que Então, tem lá. Mas agora o geral, eu lembro que eu tô tipo, acho que eu tô 80 e pouco, cara. Não adianta, cara. Lá na Google é difícil chegar no top 10. Porra, lá é difícil. pô, mas tá muito bem. Como é que foi essa transação aí de ter passado pro full bug hunting? Você sente que você tem que agora ter mais responsabilidade, assim, com seus horários, ou não, você já tinha bastante? Cara, é meio desesperador, na real. Acho que apesar de que vai fazer um ano aí que eu tô fazendo isso, às vezes você fica meio desesperado, tipo, não importa quanto dinheiro tu tá fazendo, porque eu faço mais do que o que eu tinha antes quando eu tinha um emprego, né? Uhum. Você tá sempre meio com o pé atrás, então, pô, meu carro tá ficando velho, eu queria trocar de carro, aí tu, caralho, mas será que eu quero gastar essa grana? Porque vai que mês que vem o bug bounty acaba e eu não consigo achar porra nenhuma, fico 6 meses na seca, tu fica meio Hum, noiado da cabeça, sabe? Então tem que ter uma organização financeira muito melhor, muito melhor. e muita Se cobrança. tu trabalha, cara, tu trabalha no Brasil de CLT e já passou os meses ali da experiência, tu tem uma segurança, sabe? Você tá protegido pela lei. Então, assim, quando você vai pro bug bounty, que é especulativo pra caralho, né? Achou Uhum. bug, tu é pago. Não achou, mano? Problema é teu. Ninguém tá nem aí pra você. Aí já é outro mundo, né? Aham. Mas eu acho que a organização financeira é o que mais pega, cara. Pô, legal. Vamos começar aqui agora a discutir um pouco de client-side path traverso. Eu queria compartilhar aqui um paper. Eu queria apresentar primeiro a vulnerabilidade, né, depois a gente mostra alguns artigos e como que a gente pode encontrar essa vulnerabilidade, identificar, explorar Sim. em the wild. Então aqui tem um paperzinho da Doyensenk, acho que é assim que fala, Doyensenk, Aham. Doyensenk. É, isso mesmo. E esse paper aqui, acho que você já deve ter visto algumas vezes. Já, Alguém já. que se depara com essa vulnerabilidade aqui, acho que vai chegar aqui. E, basicamente, Client-Side Path Traversal tem uma explicação aqui bem definida. É diferente de um Server-Side Path Traversal, né, que você vai utilizar um payload assim para ler conteúdos fora do diretório da aplicação web atual. Sim. E você consegue fazer requisições para endpoints unintended, né, de API, como ele está descrevendo aqui. Então, essa vulnerabilidade, eu acredito que ela é majoritariamente explorada para fazer um CSRF, né, Cross-Site Request Forgery, fazer um usuário, por Sim. exemplo, deletar a conta dele. E eu até quero comentar depois uma vulnerabilidade que eu achei, a gente pode falar.
E Mas, acredito que é isso a definição. Tem aqui o paper bem definidinho, acho que vai ficar bem melhor de entender do que eu explicando. Mas eu queria já entrar para esse client-side path traversal com mas, cache deception. Não sei se você já viu. já vi também. Muito bom. É, basicamente foi uma chain ali de client-side path traversal com cache deception. Então, para quem não tem muita familiaridade com cache deception, você consegue forçar a um usuário a fazer uma requisição para um endpoint vulnerável e o CDN, tá fazendo o cache ali, vai salvar, armazenar e um atacante malicioso pode pegar essa resposta. Então, se você misturar essas duas vulnerabilidades aqui, você vai ter um impacto bem legal e foi o que esse pesquisador fez aqui, o Zeri. Basicamente, ele achou um cache deception aqui no endpoint para pegar o token de autenticação do usuário. Então, ele só adicionou aqui o .css e aí o servidor que está fazendo o cache, ele entendeu como se fosse um arquivo CSS e acabou armazenando. E então isso aqui já por si só é uma vulnerabilidade bem crítica, né? Então deu um hit aqui no CDN. Inclusive, se alguém quiser se aprofundar um pouco mais nessa vulnerabilidade, eu tenho uns vídeos aqui no canal que você pode dar uma olhada. E ele basicamente fez uma chain, um client-side path traverso aqui, que era com base no user ID do usuário. Aqui a gente tem o JavaScript e o processo aqui, né? Então ele passa o profile, o parâmetro user ID e é feita uma requisição ali do browser com o token de API, depois é retornado aqui uma mensagem, por exemplo, welcome e o nome do usuário. Então ele fez essa chain para fazer com que o cache armazenasse essa requisição do usuário aqui para token. Ficou bem foda. Porque normalmente não seria possível. O usuário, se ele fizesse uma requisição direto para esse endpoint aqui, não seria armazenado com a autenticação dele. Então, com o client-side path traversal, foi possível enviar junto com o alt token, e aí foi uma chain de account takeover bem da hora. Meu primeiro contato com o CSPT faz muito tempo. Eu não era nem. Isso aqui é 2024, outubro. Eu acho que tinha acabado de começar assim no Bug Bounty a pegar bug de verdade. E eu percebi que ele é bem. Cara, bem automatizável até um certo ponto. Dá pra automatizar usando uma extensão do Chrome. Eu pensei em automatizar usando o plugin do Kaido ou extensão lá do Burp, mas ia perder informação, não ia ficar tão legal. Mais legal é realmente usar a extensão do Chrome. E, pô, já que a gente vai passar um pouco do básico, o CSPT, cara, na real, eu não gosto muito desse nome. Eu tô com um agora na Google, que é porque o CSPT, o P dele, o PT dele é de Path Traversal, não? Então é basicamente alguma coisa dentro da URL que vai refletir dentro do JavaScript do site na URL lá. Então, por exemplo, se aqui eu tivesse um ID igual 1, pode ser que ele fizesse esse request usando esse ID para barra users barra 1, né? E se eu fizesse se eu fizesse isso daqui, sei lá, 8, por exemplo, ao invés dele barra users barra 1, ele faria barra users barra 8, eu consigo fazer esse path traversal. Só que várias vezes, não foi uma, não foi duas, foram várias vezes, eu tô com um bug desse agora na Google tentando escalar, eu achei um que esse valor aqui, na verdade, ele reflete no host e não só no path. E, pô, deixa eu só fazer um detalhe aqui. Deixa eu só jogar o Discord aqui para outra tela, senão eu te perco aqui. Pronto. Beleza. Pô. E, assim, por isso que eu não gosto muito de CSPT, por isso que ali no artigo, no paper do INSEC lá tem CSurf, né, que eles usam. Porque é basicamente isso. Você vai forçar o usuário a fazer uma request que ele não queria fazer. O CSurf clássico, né, a gente cria um sitezinho com form, o cara entra no nosso site e faz um request e ele funciona porque não tem a proteção lá o token, né, anti-CSRF. Nesse caso, a gente não liga muito para isso, porque se o JavaScript coloca esse token na request para a gente, quando ele reflete o nosso valor, pronto, acabou. A gente não precisa se importar muito com isso.
Só que o CSPT sozinho ele é metade da chain, né? Então por isso que o cara completou com Cache Deception. Porque você conseguir fazer esse request pro path que você quiser, pro host que você quiser, é só metade. Cadê o impacto disso? Eu acho que a galera se confunde muito aí, porque eu acho que a maioria das pessoas que estão iniciando tem muita dificuldade com a parte de chain, né? Com a parte de, cara, juntar várias coisas que não são vulnerabilidades e tirar o impacto dali. Então, esse é o básico. Eu acho que ainda no básico que eu falo um pouco de como completar essa chain. E um muito legal seria, por exemplo, um Open Redirect, né? O cara usou Cache Deception, que era uma ideia que eu tinha, cara, há muito tempo atrás. Só que eu não achava um programa que eu conseguisse isso, cara. Entendeu? E o cara fez isso. Eu falei, cara, isso ia ser muito doido, mas eu nunca Hoje achei um em dia, programa. Eu acho que o Cache Deception ou você vai ter em todos os programas praticamente, ou você não vai ter nenhum, porque é uma vulnerabilidade no CDN, né? Se tiver um Cache Cara, Deception no sim, Cloudflare, já era. Então é uma vuln que, ao meu ver, você não, você vai achar em algum CDN customizado, e se você tiver realmente um Cache Deception sim, específico, você vai explorar em larga escala, né? sim. É. Então, é exatamente isso, sim. O CSPT sozinho ele não faz nada, você vai ter que juntar ele com um Open Redirect, ou nesse caso aqui desse outro post que a gente pega um bounty aqui, que eu acho que foi 7.500, foi um CSPT que virou XSS. Nele a gente não usou um Open Redirect, nele a gente usou o upload de um arquivo, e aí a gente fazia o upload desse arquivo, e o nosso CSPT ele refletia para a mesma origem, mesmo host que tinha esse arquivo. Por quê? A gente quer fazer esse SRF e CSPT, né? Então nosso site vai lá, por exemplo, buscar os usuários, fazendo barra users barra 1 na API. Isso vai retornar ali um JSON. Quando ele retorna esse JSON, ele retorna alguns valores que ele vai colocar dentro da página. Então, se a gente consegue controlar um desses valores, a gente consegue fazer muita coisa. Uhum. O engraçado é, né? Você pensa, porra, o desenvolvedor nunca vai ligar de colocar um DOM por file, alguma coisa para proteger XSS do que está vindo da API dele. Isso é verdade. Exato. Para 99,9% dos programas é assim. Você conseguiu CSPT, conseguiu Open Redirect, provavelmente você vai conseguir no mínimo um XSS. Menos a Google. A Google não confia em nada, nem do que vem do servidor dos caras, você não vai conseguir tão fácil assim. Então, é outro mundo. Ali, escalar um CSPT ali é outro mundo. Mas é basicamente isso. Você consegue, tipo, forjar um request, você consegue forjar também a resposta, basicamente, que teria que vir do servidor. Então, ele é complexo, porque só metade dele já é complexo, já foge muito do que a galera entende. Mas é tipo um SSRF que, ao invés de do servidor, vai do browser do cara aí, da sua vítima, do seu usuário, entendeu? E você, se você fizer, se você conseguir completar a chain, um Open Redirect, um File Upload, um Cache Deception, melhor ainda. Uhum. Se você não conseguir, também dá para estourar, né? Também dá para fazer algumas coisas. É um CSRF. Se você conseguir jogar o cara para endpoint que deleta a conta dele. Uhum. Então acho que o básico é esse. Eu acho que falando um pouco de você tentar explorar esse tipo de cenário aí onde você quer interferir na resposta da aplicação, geralmente em JSON, é interessante também de falar de você tentar, vai passar a restrição de upload para upar um JSON. Então tem muitos cenários aí que você só vai conseguir fazer o upload de uma foto de perfil, PNG, e Sim. aí você tem algumas técnicas para conseguir fazer o upload de um JSON para depois escalar isso aí junto com o client-side path traversal. Você já pegou um cenário desse parecido ou quando você pegou Cara, não tinha essa blacklist, essa whitelist? esse aqui, ele não tinha essa blacklist whitelist, ele tinha outro problema que era o cache. Que tá até explicado aqui, na verdade era um problema de CORS, porque ele cacheava os headers do CORS se você clicasse no botão download. Então você não podia clicar no botão download, você tinha que pedir o arquivo usando um curl antes, que não adicionava as coisas de CORS que o browser adiciona automaticamente, Hum. para cache não ter eles, senão quebrava a chain. Por isso que esse bug tava lá e ninguém achou, entendeu? Mas agora, fazer bypass de tipo de arquivo não é algo novo, já fiz antes. A própria do INSEC tem um post no blog deles sobre isso, que é voltado, acho que a PDF e algum outro tipo de arquivo. O XSS Doctor também, ele achou outras maneiras de fazer essas coisas bem massa, de colocar JavaScript num PDF, coisas do tipo. É bem maneiro.
Então, cara, isso é bem comum. Isso é bem comum, ter que fazer um bypassing do tipo ali do arquivo que você faz o upload. Cara, é muito legal esse tipo de exploração que você tem, poliglota, né? O tipo de arquivo que você Sim. faz ali, um arquivo que, tipo, ele tem um conteúdo, mas dentro tem outro, ou você usa algum cabeçalho, Magic Bytes. Sim. Eu já peguei numa biblioteca, um cenário que ele estava importando uma fonte em PHP, e Uhum. aí ele estava importando uma fonte, acho que era .ttf, se eu não me engano, e aí você conseguia Sim. embutir o PHP, sei lá, numa metadata que é o criador do arquivo. Ele pegava isso Massa. aí e executava PHP. Então, bem Massa. interessante isso aí, até fora de client-side path traverso, né? E às vezes, cara, pelo menos para o CSPT é mais simples do que parece. Porque ele pode até pedir, por exemplo, que a extensão seja PDF, o content type seja PDF, mas se ele não checar o conteúdo do arquivo, funciona do mesmo jeito, Aham. né? Porque o JavaScript, quando ele faz um fetch em alguma coisa, ele vai tratar aquilo como JSON, ele não liga para o header do content type. Então você não precisa se importar muito com isso. Tem que se importar só com o conteúdo ser um JSON válido. E às vezes, se tiver alguma coisa, por exemplo, um texto, aí começar o JSON depois. Algumas, pelo menos alguns backends, o JavaScript não, mas alguns backends conseguem mesmo assim corrigir, entre aspas, e ler como JSON. Então, cara, tem um mundo de comportamentos estranhos para explorar, cara. Pô, muito legal. E você conseguiu automatizar até que nível a sua detecção de client-side path traverso? Porque a extensão é boa, mas assim, você já chegou. Eu, pelo menos, tentei tentar automatizar com IA, tentar fazer alguns workflows, mas para mim foi bem difícil. Mesmo tentando subir um browser ali com a extensão, Cara, deu um até trabalho. explica aqui agora que eu vi. Eu nem lembrava que nessa parte eu explicava o porquê que eu não fiz um do Burp e tal. Uhum. Mas assim, eu consegui automatizar bastante. A grande parada, tem um print da extensão aqui, a grande parada é que toda vez que você automatiza alguma coisa no mundo de segurança, você tem que escolher entre noise e signal, né? Você tem que escolher, você quer um monte de falso positivo ou um monte de falso negativo, basicamente, entendeu? E aí ele enchia minha extensão de coisa e a maioria. Porque basicamente o que eu detecto, tá? É se aqui, em algum lugar da URL que a gente está agora, a página atual, né? Toda vez que você entra numa página atual, ele faz vários requests. Eu pego request por request e verifico se alguma dessas coisas aqui, esse valor ou essa parte do path aqui, se vai refletir nesse request que ele fez. Isso dá muito certo, só que também é um padrão muito comum do desenvolvedor fazer isso, né? É, Às vezes ele não está necessariamente refletindo uma coisa daqui e jogando no request. Às vezes a página que você está já faz isso por natureza, de maneira orgânica e tal. Então acaba que você tem muito barulho ali dentro, muito noise, cara. E eu já achei muitos SPT usando minha extensão. Conheço muita gente que já achou, mas eu prefiro fazer ela desse jeito. Eu não quero perder nada. Eu prefiro que tenha muito noise nela e eu Uhum. ache tudo, Eu entendeu? fiz exatamente ao contrário. Eu peguei uma extensão ali. E só explicando pro pessoal aí, tem uma extensão do Burp Suite, que é o Client Side Path Traversal Detector, alguma coisa assim. Só que, Sim, como o BuzzFactor tava falando, ela tem muitos gaps, ela não vai pegar muita coisa que acontece no client side. Ela faz análise, se eu não me engano, do histórico do burp. Então, fica com muito gap e essa extensão dele, por exemplo, vai cobrir todo o client side. O que eu fiz foi pegar somente as requests que é via post ou delete, que já é um sim, pouco mais garantido, que você filtrar por get também, né? Mas sim. passa muita coisa. Geralmente é mais difícil de encontrar também. É Passa. legal. Vai ter muito falso positivo também. É melhor fazer direto no browser do que adicionar uma etapa a mais. Uhum. E uma pergunta, qual que foi o maior impacto que você conseguiu com o client-side path traverso? Quer comentar? Cara, tem um que não era um CSPT, que ele tinha tipo essa ideia do ID aqui que eu te falei, né? Que você tem um ID, por exemplo, 8. Eu fiz um barra barra, um ponto barra aqui, né? E coloquei tipo outro ID, 9. Só que não era um CSPT, era uma aplicação Next. Isso aqui foi processado do lado do servidor. Então ele deixou de ser um CSPT e virou aquele que eles chamam de Secondary Context Path Traversal, né? Então a única diferença é que isso aqui aconteceu do lado do servidor.
eu consegui acessar vários dados que eu não deveria, tipo. E aí eu falei, porra, que foda. Tipo, Uhum. você vai testar um negócio client-side, sai um negócio server-side. E No eu aprendi que caso, Next.js é. se a gente for simplificar, você tem um parâmetro ali referenciando o usuário, você conseguiu um server-side path traversal para pegar os É, atributos de um outro usuário, né? Cara, isso aí é muito legal. exatamente. E E eu não sei como ele checava a autenticação aqui, tá? Tipo, porque na teoria, se ele checar, tipo, isso aqui tudo como string, ver se eu tinha permissão ou não para fazer isso, ou se ele só pegava até não ser mais um número, né? A partir da hora que chegou no barra, ele quebrou. Eu não sei, mas uhum. deu certo e foi Cara, pode bem ser que legal. tenha sido um regex. Se tem o 8, é Pode usuário. ser. Cara, não, seria muito absurdo se ele É dissesse isso, mas bizarro. eu não duvido. Mas eu nunca, nunca consegui explorar efetivamente, eu já vi alguns cenários assim que você consegue fazer um bypass, colocar um porcentagem 0,9 aí, e Sim. ele funciona server-side também. Mas não É. sei se é tão comum. E recentemente eu fiquei preso com um client-side path traverso, eu tinha conseguido ele. E ele era muito interessante que ele tinha. Eu consegui dois parâmetros que estavam sendo refletidos na URL e eu achei fuzziando o terceiro. Então eu conseguia voltar três Sim. paths e eu não sabia que dava para bypassar. Não sabia a técnica que eu poderia usar para bypassar o AF que estava bloqueando ali o path traverso. Então eu estava colocando em três parâmetros diferentes, tava fazendo assim, ó. Vou compartilhar minha tela. Opa. Aí. Pô, tô vendo. Então tinha, por exemplo, parâmetro um. Ah, entendi. Porque Aham. ele. Entendi. Aham. E Porra, aí eu maneiro. fiz assim e consegui voltar três paths e chegar na raiz da aplicação, e aí deu pra explorar efetivamente algum, mas eu acho que isso aqui é um cenário bem difícil, mas é legal aí, uma ideia pra quando você não conseguir de nenhuma forma vai passar o AF que tá bloqueando, por exemplo, ponto, ponto, barra, você tentar fuziar um novo parâmetro pra ver ali. Mas eu acho que é bem difícil esse cenário. Cara, esse é maneiro. Esse aí eu nunca tinha visto, não. Achei maneiro. Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui. Você costuma caçar uma vulnerabilidade específica pelo target, ou se você define o target e depois você começa a explorar as funcionalidades ali e, e ver, tipo, isso aqui pode estar suscetível. Cara, outro dia eu tava conversando exatamente disso aí com o Justin, né? Que é o host lá do Critical Thinking. A gente se encontrou na Coreia, a gente tava batendo um papo disso. E ele tava me falando que ele tinha essa mania. E aí ele ainda tem, mas ele fez uma adaptação. E foi muito parecido com o que eu fiz. Então o que que ele fazia? Ele chegava no alvo novo e ele falava, cara, eu gosto de, por exemplo, CSPT. Então ele saía procurando CSPT em tudo. Isso é bom e ruim. A parte ruim é que tu fica muito cego e não olha para o resto da aplicação. Quando tu só procura aquilo, tu já começa a procurar aquilo, não pensa muito sobre a aplicação, não olha, não entende o threat model dela, né? A parte boa, cara, é que você vai fazendo isso e, pô, primeiro, algum momento você vai achar. Se você está procurando, você vai achar. Isso é uma Uhum. coisa que eu aprendi no Bug Bounty. Mas você vai aprendendo sobre a aplicação no meio do caminho. Então, o que eu comecei a fazer foi algo parecido. Eu chego. Eu gosto muito das vulnerabilidades mais client-side. Então, se eu ver ali um iframe, uma autenticação OAuth, que né, usa muito coisa client-side, se eu ver qualquer coisa desse tipo aí, eu já começo a olhar aquilo. SSPT também, SSPT, cara, eu não consigo ver aquele parâmetro ali na URL e não dar um negocinho nele, um ponto, ponto, barra, só pra ver, velho. Só pra ver. Já respondendo a E aí tu pergunta, você vai. prefere client-side, É, né? Eu ia perguntar com assim. certeza. Assim, se eu prefiro é meio difícil, a gente vai entrar nisso depois, mas é basicamente isso aí. Eu começo a procurar sempre um CSPT, um XSS, um vacilo do client-side, e eu vou aprendendo a aplicação. Não, essa aplicação aqui, ela é mais server-side, aí você vai dando um shift, você vê que o impacto maior tá lá. Às vezes você tá num client-side que, tipo assim, tem que ter login para entrar lá, e o login tu tem que convidar o cara para tua organização. Isso já dá um downgrade gigante no XSS, entendeu? Então, Uhum. eu caço por impacto também, né? E aí eu vou para outras coisas.
Tu já Peraí. quiser, eu já respondo a parada do client-side ou do server-side aqui Ô, por agora. favor. Porra, cara, eu gosto muito de client-side porque eu me divirto, cara, de ler ali o JavaScript. É porque ele é a mistura do black box com o white box, né? Uhum. O black box, ele é o server-sidezão lá que você fica mexendo na API, e, cara, tu não sabe o que que tá acontecendo, aí volta um erro, às vezes não e tal. É. E ele é a mistura, ele também não é o white box, cara, porque o JavaScript não é tão fácil de ler, muitas vezes é gigante e às vezes está minificado. Eu acho perfeito, porque muita gente fica com muita preguiça de ler, de debugar e tal, e aí eu mando bala, velho. Cara, Fica eu ali. gostei dessa comparação, eu nunca tinha ouvido. Você misturar, porque tem um pouco de white box. Dá pra É, você ler ali o código e ter uma base um pouco maior. Já Black Server-Side, geralmente você vai estar bem mais cego, né? bem Bem mais, legal. bem mais. E assim, o JavaScript muitas vezes ele no seu browser ele está comunicando com a API, então ele está comunicando com o black box ele também. Aí tu tá lendo o código, mas o código também não é tão legível assim, porque ele tá minificado. Só que com o tempo, velho, tu vai ficando mais rápido. Tipo, naquele mesmo alvo, tu começa a entender mais as features e aí as coisas começam a instalar. Só que isso leva algumas horas, assim, de você ficar fazendo pergunta, olhar uma feature e falar, que porra é essa aqui, cara? Como é que isso aqui Uhum. funciona? Aí tu lê o JavaScript, aí tu vê essa chamada da API, entendeu? Então, é um processo que eu gosto mais. Mas o server-side paga mais. Um bug É, server-side paga mais. Isso aí não dá pra realmente. negar. É, já falando sobre o bug bounty, o que, que você falou de ficar em um target porque você conhece a aplicação melhor? Você recomenda isso aí Sim. para quem está começando no bug bounty? Eu separei em dois estilos, né? O estilo de hacking, aquele cara que gosta muito de automação, que não sou eu. Eu, inclusive, acho que as pessoas no início não deveriam focar em automação, porque não tem como você automatizar o que você não conhece, entendeu? Você precisa fazer o manualzão para aprender a achar vulnerabilidade para falar, agora eu sei automatizar isso aqui. Como é que tu vai automatizar algo que tu não... Como é que tu constrói um carro que tu nunca dirigiu, mano? Entendeu? Exatamente. Tipo, não faz sentido, velho, não faz sentido. Vai ser um processo muito lento. Então, se você é o cara da automação, não tem o porquê você ficar em um programa só, não faz sentido. Você trabalha em escala. Uhum. Se você é que nem eu, o cara do manual ali e tal, ficar em um programa só, o Justin, quando ele começou a me mentorar, ele me proibia de trocar de uma feature só, uma funcionalidade do site. Ele me proibia de trocar se eu não ficasse pelo menos nela 40 horas. 40 horas contadas. E assim, no início era um ódio, tinha um ódio dessa parada, até eu perceber que, caraca, velho, era muito bom, assim, tipo, tu comecei a achar bug pra caramba, Bom entendeu? insight. Bom insight. Pois é. Cara, tem uma vulnerabilidade que eu achei ontem. E tipo assim, eu não sei se vai dar duplicada, mas ela foi num lugar que muita gente bate nela todo dia. Nessa funcionalidade. E eu falei, cara, só porque eu fiquei um pouquinho mais de tempo nela, eu achei isso aqui, que eu cheguei nessa conclusão. Realmente isso aí é um insight muito foda. Eu tenho um brother aqui, o Rafa, né? Que faz bug bounty do Brasil também é full time. E eu falo, Rafa, velho, quando tu entra no site, o que que tu escolhe testar? O cara manda muito bem. Ele tá lá no top 10 da Epic e tal. Aí eu falei, cara, tu testa tipo a autenticação do site principal, uma parada que você sabe que todo mundo já testou ele, velho, eu bato de frente. Ele fala, eu bato de frente, eu fico horas lá e eu vou achar alguma coisa. Porque eu acho que essa parada que tu falou, a galera, primeiro eles têm medo do que parece que todo mundo viu, Uhum. entendeu? E eles sempre testam o básico ali e vai embora. Uhum. E falando também sobre automação, eu acho que você pode fazer automação, mas primeiro é legal masterizar É, aquele tópico e você falar um negócio, pô, nisso aqui eu fui diferente, eu achei um método aqui que é isso. legal. Porque se você automatizar, sei lá, rodar no Clay, nos target, você vai É. achar bug. É bem difícil. E provavelmente quando achar é duplicado, né? Uhum. Eu acho que é isso mesmo, cara. Então, para fechar aqui, cara, eu queria que se tiver alguma coisa extra para falar e também uma dica para a galera que tá começando a entrar no mundo do bug bounty, você falaria para eles. Cara, o Bug Bounty, hoje a galera olha a gente assim que tá se dando muito bem no mundo do Bug Bounty e acha que a gente não tá sofrendo. É só a sofrência diferente, galera. Existe a sofrência para você entrar na área, né? Virar um iniciante, começar a achar bounty. Existe a sofrência para você começar a achar bounties com consistência. E até vai ter todos só são fases diferentes. Até na hora que você chega no topo, a sofrência agora é para se manter no topo. Achar bounties de alto valor
e achar bug em LHE o tempo todo, essas coisas ainda exigem muito. A gente fez tudo pra caramba. O pessoal que tá no topo é todo mundo um bando de maluco. Não tem um normal, mano. Todo Não. mundo doido, estuda pra caramba. Ninguém é normal. Tem que Esquece isso ser aí. maluco da cabeça, é pré-requisito. Se você quer entrar, É, eu é doido acho. da cabeça. Não, mas é sério, eu tava falando com um amigo meu, acho que não, todo mundo ou tem TDAH ou é autista, mano. É alguma coisa, irmão. Você não tem como ser normal, não. É. Já começa por aí. Você acaba desenvolvendo isso E aí, se você não for. exato. Mano, pega, é contagioso, sei lá, é doideira. Mas é isso, pô. Eu acho que o mundo do bug bounty ele é muito mais difícil do que o resto. Hoje em dia, quando eu pego um pentest, inclusive eu peguei um pentest que é a do InSec, que é uma, pô, é muito boa. Passou e eu achei muita coisa. Por quê? Porque o bug bounty ele é muito mais difícil. A Uhum. galera tem que entender isso, entendeu? Você não tá tentando aprender pentest, você tá tentando aprender bug bounty, é muito mais difícil. É bem diferente também. Geralmente, pelo É, menos eu que trabalho tanto com pentest quanto com bug bounty, eu tenho meio separado duas metodologias diferentes, porque você acaba auditando coisas diferentes, sabe? Em bug sim, bounty, talvez você não vai bater em uma funcionalidade que no pentest é obrigatório, sabe? sim, sim. Isso é E legal. a empresa manda também, né? No bug bounty, tu é Exato. livre. Exato. É. Tem que testar até aquele tipo de vuln que você não gosta, vai ter que testar. Exato, exatamente. Pô, mas muito obrigado aí, Voz Factor. Queria Valeu. agradecer a sua presença, foi muito foda. Primeiro episódio aí, galera. Vão ter muito mais. Espero que tenha somado aí em algum conhecimento, alguma dica aí. Acredito que sim, né? Só insights valiosos do meu mano Buzz Factor. Então, valeu. Valeu, galera. Até mais.